Oi, eu sou o H e hoje a gente vai falar do carro, que em inglês é The Chariot. A tradução seria carruagem. Para ilustrar o carro, a primeira carta que eu quero trazer para vocês é essa do tarô de Gringonel, de 1392, e ela foi inspirada nas carruagens triunfais dos atletas, né, que quando ganhavam um esporte, eles saíam num cortejo, montados ali numa biga, puxados por cavalos. E também, né, das lendas dos heróis e também dos cortejos reais medievais, que quando o rei ia passear, ou o faraó, ou alguma pessoa de poder sempre era carregado ali por servos, cavalos, por uma carruagem. Trouxe aqui o Visconde Sforza, que é um tarô antigo muito famoso, para ilustrar os primeiros significados que essa carta tinha quando ela começou a ter uma função divinatória. O carro, ele significava procissão, jornada, um caminho, né? Também triunfo, conquista, realiza, movimento, propósito. Era uma carta que simbolizava os campeões. Aí aqui tem a Bianca Sforza, né? A Bianca Maria Visconti, que é ilustrada nessa carta, que tem 2 cavalos alados, ela tá montada ali numa carruagem dourada. Também trouxe essa carta aqui do Jean Dodal para ilustrar a evolução dos significados, quando o carro passou a significar superação de obstáculos, domínio das forças opostas, vingança, presunção e também proteção divina. É aquela pessoa que é tipo alguém da realeza mesmo, né? Que era falado, que era alguém enviado por Deus, era um descendente de Deus e por isso poderia estar ali reinando, imperando, e essa pessoa era um pouco presunçosa, sentia que não fazia parte do povo. Esse tarô é bem parecido com os anteriores, tem os mesmos símbolos, alguém montado em uma carruagem, sendo puxado por 2 cavalos. Aqui a gente já vê que um cavalo é mais escuro que o outro, e cada cavalo representa uma força oposta, né? Então a pessoa que está ali, ela domina todas as forças, né? Ela domina o bem e o mal, ela é uma pessoa muito poderosa, então o carro falava sobre isso. Outras versões tradicionais que a gente tem dessa carta, trouxe aqui o tarô de Thoth, do Aleister Crowley, que é sempre bem psicodélico as cartas dele, eu adoro. O carro aqui é um cavaleiro segurando um escudo, numa carruagem que ela tem um todo, e ele é puxado por 4 esfinges, 2 mais escuras, mais cinza nas beiradas, 2 no centro. Então ele é um cavaleiro muito poderoso, muito determinado, que está decidido a vencer, e ele vai seguir em frente, ele vai dominar tudo e ele vai chegar lá. Aí tem o carro mais famoso, que é o carro aqui do Rider-Waite. Nele o carro também tem esfinges, né? E a gente vê lá atrás uma cidade, e ele tá ali num cortejo, vestido de uma armadura, como se fosse um herói, puxado por essas esfinges. Entre os tarôs tradicionais eu também trouxe esse aqui do Rock Hoppener, de 1835, ele carro, que é uma carta da Itália, e a gente vê um imperador ali montado numa viga de cortejo real, sendo puxado por 2 cavalos. Também trouxe aqui para ilustrar algumas cartas contemporâneas. O carro foi evoluindo, recebeu outros nomes em alguns tarôs. Tem esse aqui do Wildwood Tarot, que essa carta é chamada de arqueiro, que tem uma pessoa ali apontando para frente, os atletas, que o arco e flecha é uma coisa do atletismo, né? Tem que ter muita de determinação, muito foco, muita disciplina, e o arqueiro representa isso, de seguir em frente, de lançar a flecha, de atingir seu objetivo. E ao invés de 2 cavalos, 2 esfinges, a gente vê aqui 2 lobos, 2 cachorros, não sei, 2 animais atrás do arqueiro ali também, mostrando que ele tem domínio sobre esses animais. Também trouxe esse aqui, do tarô das musas, The Chariot. A gente vê uma mulher ali, toda elegante, iluminada, flutuando, vários cavalos ali aos pés dela, ela é enorme, gigantesca nessa carta, com seu ventre brilhando
muito poderosa, a gente vê que ela tá seguindo em frente ali, a gente sente uma energia muito grande vindo dela, assim, ela é realmente a dominante nessa carta, ela tá acima de todos os cavalos, de todas as forças, ela vai ser a campeã, né, ela é abençoada, ela que tem proteção divina. Também trouxe essa carta aqui do Next World Tarot de 2020, que o carro é representado por essa senhora, é um pouco curvilínea, 2 elefantes e num cenário meio pós-apocalíptico, ela toda elegante, exuberante, como alguém da realeza mesmo, alguém de uma classe mais alta, uma pessoa nobre, e os elefantes estão ali aos pés dela e ela puxa eles, ela tem domínio sobre eles. E o que o carro quer dizer? Para ilustrar o que o carro quer dizer, eu trouxe aqui para vocês essas cartas. Quando você pede um conselho e o tarô te apresenta o carro, o que o carro quer dizer? O carro quer dizer que você deve ter clareza com seus objetivos. Você deve saber onde você quer chegar. Ele também pede para que você tome iniciativa, para que você controle as suas emoções, para que você siga em frente. E para você que acredita nos fins divinatórios do tarô, pode ser um presságio de alguma viagem ou até alguma coisa com o seu carro. Para ilustrar, eu trouxe essa carta do Star Child Tarot de 2012, em que o carro é representado por um unicórnio. Não tem um outro cavalo, é um unicórnio que é um ser místico, que é forte, grande como um cavalo e está seguindo em frente. A gente vê a poeira nos pés dele ali, ele está com muita pressa. Ele vai seguir em frente, ele vai chegar no objetivo dele, ele tá caminhando, ele já tomou iniciativa, ele vai. E quando o carro representa uma pessoa, quem é o carro? O carro, quando ele tá representando uma pessoa, ele vai estar representando uma pessoa que é ambiciosa, que é autoconfiante, pode ser impaciente, é muito disciplinado, é estratégico, se for por profissões, vamos falar que pode ser um profissional de alta performance, um executivo, um atleta, um militar, pode ser alguém viajante também, um desses nômades digitais, ou alguém que está mudando sempre de casa, alguém que vive em mudança. Para ilustrar, eu trouxe essa carta do The Druid Tarot, que é uma mulher montada numa biga, uma mulher da cultura celta, puxando ali 2 cavalos, dominando as forças da natureza. E por fim, se o carro sai invertido, o que o carro significa para você que considera a leitura invertida? Invertido, o carro significa falta de força de vontade, falta de objetivos, de direção ou de controle. Ele pede para você rever os seus objetivos, para você voltar a ter um foco, voltar a encontrar suas forças. Ele também pode indicar que você está duvidando de si mesmo, ou que você tem alguma dificuldade de seguir em frente, ou pode ser um presságio de alguma derrota em disputa, seja judicial ou no esporte. E trouxe aqui para ilustrar essa carta do The Dragon Tarot, que a gente vê um senhor oriental montado ali num dragão que voa sobre os céus, dominando os ares e as águas, entre os outros elementos. Então era isso que eu tinha para falar sobre o carro hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito pouco, porque é uma carta com muito conteúdo. Mas se você gostou desse resumo sobre o carro, eu tô fazendo resumo sobre todos os arcanos maiores do tarô. E se você quiser ver os outros resumos, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.